O Fabrício fez uma pergunta aqui muito boa, né? Ele perguntou o seguinte: os puritanos tinham uma salinha para onde eles levavam a criança para que elas não atrapalhassem o andamento do culto? Se eles tinham, né, as salinhas. Eu creio que não, né? Até pelo que a gente estudou, né? Pelo que a gente viu a respeito do culto familiar, né? Em que eles eram educados ali na trina, né? E não havia essa distinção, né? De, de culto infantil, né? Em que as crianças elas eram separadas do culto, né? Elas eram ensinadas desde muito cedo, né? Na doutrina, né? É, a, a participar, né? Ali da exposição da palavra. Tanto que existe até, né? Essa discussão hoje em dia a respeito da pedo, da pedocomunhão, né? Se as crianças elas recebem ali o sacramento do batismo, elas poderiam, né, participar, né, do culto solene. Então, eu creio que ali naquela aula, o discurso ali dos puritanos, havia essa separação, né? Não havia essa divisão, né? Até pelo que eles faziam dentro de suas casas, né? Pelo incentivo que eles faziam das crianças aprenderem o evangelho desde muito cedo. Quer comentar, ô Felipe? Amém. É um tema muito bom, né? Sem dúvida, os puritanos eles realmente não concordavam, pelo que o Ailton comentou aí, né? O fato deles crer que o culto ele precisa ser congregacional, não poderia ter essas divisões, né, na hora do culto. E aí, para citar texto, eles citavam bastante, né? Tem desde Êxodo, quando o faraó pergunta para Moisés quem é que Moisés quer que saia para servir a Deus no deserto, né, para cultuar. E Moisés responde dizendo que a todos, tanto homens, mulheres, tanto velhos como crianças. Aí tem outros textos como em Joel, quando Deus diz que quer que todo o povo esteja diante dele em solenidade, né, inclusive as crianças que mamam. E eles também citavam o Novo Testamento, né? Como, acho que tem até um comentário do Matthew Henry, naquele texto de Mateus, quando Jesus está no templo e as crianças começam a correr cantando, né? Dizendo que ele era o Messias, e os fariseus pedem para repreender. E Jesus diz que não, pelo contrário, ele cita um salmo dizendo que é da boca das crianças e das que mamam que sai o perfeito louvor. Então eles acreditavam sim que a criança ela precisa estar dentro do culto público, né? Eu não me lembro se a gente comentou, acho que o Ailton comentou sobre quando ele foi tratado da educação de crianças, né? Acerca de que uma das formas de ensinar crianças que os puritanos usavam era por meio do exemplo, né? E é justamente tanto o exemplo dentro do culto doméstico, como exemplo no culto público, né? Tem muita gente que diz o seguinte: não, mas criança não vai entender a pregação, recém-nascido, um bebê, ou então uma criança de 1, 2, 3 anos, não vai entender a pregação. Mas só que o momento de culto não é simplesmente para eles entenderem a pregação, claro que isso também, mas o fato deles aprenderem com a congregação a como reverenciar o momento da pregação. Então as crianças aprendem no culto público a forma de ouvir um sermão olhando o exemplo da congregação ao ouvir ali o ministro pregando, né? Então, sem dúvida, como o Ailton bem falou aí, as crianças eram participantes do culto público, né? Até porque, como eu havia dito, né? O culto público ele era uma extensão, né, do culto doméstico, né? Então, se é uma extensão, né, as crianças participavam ali com suas famílias, né, automaticamente elas deveriam participar ali, né, com toda a congregação.